Fala galera, bem-vindos ao canal. Para vocês que gostam de apostas esportivas, especialmente para quem gosta de apostar no mercado de escanteios, venho compartilhar com vocês aqui nossa tabela de escanteios e também fazer algumas análises sobre os jogos da rodada, aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. Se vocês quiserem acessar essa tabela também pela internet, vocês podem estar acessando pelo nosso blog, tem o link aí na descrição do vídeo. Vou mostrar aqui para vocês a tabela da Série A, mais alguns jogos, alguns dados aqui que nós separamos, a tabela da Série B. Você pode estar acompanhando por aqui caso você queira. Então galera, antes de mais nada, eu gosto de analisar alguns dados gerais do campeonato também para a gente ter uma noção de como está caminhando o campeonato. Nós tivemos já 5 rodadas, foram 50 jogos até aqui. Desses 50 jogos, 22 vitórias para o time mandante, 17 empates e 11 vitórias para o time visitante. Quanto aos escanteios, nós separamos aqui por over 9,5, então jogos que tiveram mais de 9 escanteios, foram 32 jogos até aqui. Então tem uma taxa até bem interessante, bem alta, 64% dos jogos nós tivemos mais de 9 escanteios. Já aqui no under nós tivemos 18 jogos com menos de 10 escanteios. Então aqui pelo gráfico aqui a gente vê que está bem alto aqui o número de escanteios na Série B. Quanto a gols, nós tivemos aqui 28 partidas com mais de um gol, foi 56%, e 22 partidas com menos de 2 gols. Isso aí galera, voltando lá para a tabela, vamos dar uma olhada aqui, um apanhado geral. Nós temos aqui os times com mais escanteios. Vitória com 13,40 e São Bento com 13,40 também. Em seguida o Paraná com 12 escanteios e Atlético Goianiense com 12 também. Os times com maior média jogando em casa são Atlético Goianiense com 13,67, Criciúma com 13 e Vitória com 13. E os times com maior média de escanteio jogando fora de casa, nós temos o Oeste com 13,33, aqui o São Bento com 15, a média bem alta, né? E o Vitória com 13,67. Bom, o primeiro jogo aqui é entre o Operário e o Sport, dia 28 às 7h15. Aqui analisando esse jogo, nós podemos ver aqui que o Operário tem uma média de 9 escanteios por jogo e o Sport uma média de 10. Vamos dar uma olhada lá na tabela. Operário e Sport. A gente pode ver aqui que o Operário tem uma das piores médias aqui gerais do campeonato, né? Apenas 8,80. O Sport até tem uma média legal, 11, está acima aqui da média do campeonato, que é de 10,68. Então o Operário jogando em casa tem uma média de 9 escanteios, e o Sport jogando fora de casa uma média de 10. Essa partida, somando aqui a média dos dois, dividindo por 2, nós temos uma probabilidade de 9,5 escanteios. Eu acredito até numa chance de que nós tenhamos um over nesse jogo, apesar da média do Operário ser baixa, ele tem uma média interessante aqui de favor e contra, né? E o Sport também está dentro da média, então pode ser uma chance aí de, não muito provável, mas uma chance aí de over nessa partida. Sendo que os dois jogos do Sport nós tivemos over, né? 100%. E nos 3 jogos aí do Operário foi 66,7% de over. Bom, o segundo jogo aqui é Guarani, Brasil de Pelotas.
Aqui a gente pode ver que tem uma probabilidade de poucos escanteios nesse jogo, né, de 8,75, porque o Guarani aí tem até uma média boa, de 10,50, mas a média aqui do Brasil é muito baixa, né, 7 escanteios jogando fora de casa. Então aqui o Brasil faz 3,5 e cede 3,5 escanteios, é bem baixa a média dele. E o Guarani tá numa média razoável, né? Então acredito aí que esse jogo a gente pode esperar aí poucos escanteios. 100% de under nos jogos do Brasil e 50-50 nos jogos do Guarani. Vamos ver o próximo jogo, Figueirense Atlético Goianiense. Esse jogo tem uma probabilidade de bastante escanteios, né? 10,25. Tem bastante chance aí da gente ter mais de 9 escanteios no jogo. Porque esses são dois times que fazem muitos escanteios, né? O Figueirense jogando em casa está com uma média legal de 7,5. E o Atlético Goianiense está com uma média boa também, de 7 escanteios por jogo. Acredito aí que a gente consiga bastante escanteio nessa partida. Apesar aqui de estar 50-50 para os dois aqui de under e over, né? Próximo jogo é São Bento e CRB. Aqui esse jogo tem uma probabilidade bem alta de a gente ter mais de 9 escanteios, 11,92. Mas pelo seguinte, essa partida aqui é bom analisar como que ela vai se desenvolver, né? Porque aqui o São Bento está com uma média bem alta em casa, 12,33, e o CRB também, 11,50, bem acima da média do campeonato. Só que essa média está alta porque os dois cedem muitos escanteios. O São Bento 7,67 e o CRB 8,50. Então, assim, os dois permitem muito que faça escanteios. Agora, deles fazerem escanteios é muito pouco. O CRB apenas 3 por jogo e o São Bento apenas 4,67. Tá até uma média um pouquinho melhor, mas assim, não tenho muita confiança que nesse jogo vai dar over, não. É um jogo pra gente ir analisando durante a partida. Próximo jogo, Vitória e Bragantino. Agora esse jogo aqui tá interessante, gente. Uma média aí de 11,75. Acredito que a gente possa ter sim um jogo com bastante escanteios. Aqui o Vitória tem uma média de 13 escanteios jogando em casa, é bem alta, né? Porque ele cede muitos escanteios e faz bastante também, faz 6 escanteios por jogo. E o Bragantino está dentro aqui da média legal, de 5 a favor e 5,50 contra. Aqui nos jogos do Vitória nós tivemos uma taxa de 100% de over, e do Bragantino 50-50. Então, os dois jogos aqui do Vitória, um jogo a gente teve 11 escanteios, no outro tivemos 15. No Bragantino, um jogo nós tivemos 14 e no outro nós tivemos 7. Então tem bastante escanteio para esses dois times. Acredito aí num jogo com bastante escanteio. Agora Paraná e Oeste. Aqui nesse jogo nós também temos uma probabilidade bem alta de 11,92. E esse jogo aqui é muito bom, tá? O Paraná está com uma média de 10,50 de escanteios jogando em casa. E o Oeste uma média de 13,33, bem alta essa média. Agora vamos dar uma olhada aqui por que está alta essa média. Que o Paraná fez 8
tem uma média de 8 escanteios jogando em casa, uma média boa, bem alta. E o Oeste também tem uma média a favor bem alta, 7, legal. E também, além disso, ele cede muitos escanteios, 6,33. Aqui o único problema aqui seria o Paraná, que cede pouco, cede bem pouquinho, 2,50. Mas ainda assim acredito que seja um jogo para bastante escanteio. E podendo apostar aí num Race 5 do Paraná, né? O Paraná nos dois jogos ele fez o Race 5 e Race 7 nos dois. Pode ver que ele fez 8 escanteios nas duas partidas jogando em casa. E o Oeste já cedeu um Race 5 e um Race 7. Apesar que ele fez 2 Race 5 também, mas como ele cede muito escanteio, acredito que quem vai fazer 5 primeiro seja o Paraná. Tem essa possibilidade aí. Agora Botafogo e Criciúma. Bom, esse jogo aqui está dando uma probabilidade bem baixa de escanteios, apenas 8,25. Então tá abaixo aí bem abaixo da média do campeonato. O Botafogo tem uma média de 7,5 apenas, jogando em casa. E o Criciúma tem uma média de 9. Então até chega a 9, mas não faz mais de 9 escanteios, né? A gente pode ver aqui que o Botafogo tem uma média a favor muito baixa, apenas 2,5 escanteios, não fez quase escanteio nenhum no campeonato ainda. Cedeu 5, uma média de 5. E o Criciúma está a média empatada aqui de 4,5 a favor e contra. Então com essa média aqui eles não chegam a 10, né? Pode ver aqui que 100% under no jogo do Botafogo e 50-50 no jogo do Criciúma. Vamos dar uma olhada nos jogos do Botafogo até aqui, ó. Só fez 2 no primeiro e 3 no segundo jogo. O visitante fez apenas não, fez bastante, fez 7 no primeiro jogo, mas fez apenas 3 no segundo. Já que o Criciúma fez 4 escanteios no primeiro e 5 escanteios no segundo jogo. Então são dois times que dependem muito do adversário para estar subindo essa média aqui. Então acredito que é um jogo aí que seja de poucos escanteios. Agora Vila Nova e Londrina. Bom, nesse jogo aqui nós temos uma média de 10,67. Vila Nova tem uma média de 11 jogando em casa, Londrina uma média de 10,33 jogando em casa. Eu acredito que aí seja um jogo para over, porque aqui a média deles estão bem parelhas, né? Estão bem dentro da média do campeonato. O Vila Nova tem 6,5 a favor, cede 4,5. Londrina faz 4,33 e cede 6. Pode até não é muito provável, mas como ele cede 6 escanteios, não aproveita muito, que o Vila Nova faça aí o Race 5. O Vila Nova já tem 2 Race 5 nos dois jogos que jogou em casa. E o Londrina, olha só, o Londrina cedeu 3 Race 5 para o adversário. Então o Londrina costuma conseguir escanteio depois do adversário, que costuma ganhar mais escanteios no começo do jogo. Pode ver aqui, ó, que no primeiro tempo Londrina tem uma média apenas de 1,33 escanteios e cedeu praticamente o dobro aqui, 2,67. Já no segundo tempo fica mais parelho, então no primeiro tempo que eles costumam ceder mais escanteios. Agora o próximo jogo, Cuiabá e Ponte Preta. Bom, esse jogo aqui nós temos uma probabilidade para over também, levando em conta a média dos dois times, de 10,5. Eles estão exatamente empatados aqui na média de 10,5 também, né?
Cuiabá com 10,5 escanteios em casa, Ponte Preta com 10,5 fora de casa. Aqui analisando a média aqui de favor e contra, nós temos o Cuiabá como favorito a fazer mais escanteios. Tem uma média legal de 7 escanteios e cede mais ou menos, não muito nem pouco também. 3,5 escanteios ele cede, e a Ponte Preta cede bastante, 6,50. Então eu acredito que além da gente ter um over aqui nesse jogo, tem mais probabilidade de chegar aos 5 escanteios o Cuiabá, de fazer um race 5. Já fez um no segundo jogo. A gente pode ver aqui que a Ponte Preta já cedeu 2 race 5 para o adversário. Então a tendência é que a gente possa ter um race 5 para o Cuiabá nesse jogo. Agora o último jogo dessa rodada, nós temos aqui o América Mineiro e Curitiba. Bom, esse jogo aqui a gente tem uma probabilidade de 9,75 escanteios, né? Tem aqui o América Mineiro que está com uma média de 10 escanteios jogando em casa, e o Curitiba que está com uma média de 9,50. Todos dois abaixo da média geral do campeonato. Mas ainda assim pode ser que seja um jogo de que a gente consiga um over mais de 9 escanteios nesse jogo. Porque aqui o América tem uma média a favor legal, 6,50. E o Curitiba cede um pouquinho mais, 5,50 do que faz, né? Faz apenas 4 escanteios por jogo. Então também a gente tem uma probabilidade de ter um race 5 aqui para o América. Já tem 2. Nos 2 jogos que jogou em casa fez 5 escanteios primeiro. E o Curitiba, dos 2 jogos que jogou fora, ele cedeu o race 5 para o adversário. Na verdade, o Curitiba não chegou nem a fazer 5 nos 2 jogos, né? Primeiro fez 4, no segundo fez 4 também. Ele mais cedeu o escanteio para o adversário mesmo. Bom, é isso aí, galera. Essa aqui é uma análise rápida que eu fiz para vocês. Se vocês quiserem voltar o vídeo, pausar, dar uma olhada nesses dados, conferir melhor para fazerem as suas apostas. Tipo assim, aqui é mais para a gente trocar ideia. Deixe seu comentário aí, qual é o seu palpite. Porque aqui não quero dizer para você apostar assim, desse jeito. É mais para a gente trocar uma ideia, apresentar os dados para vocês para ajudar aí nas nossas apostas, né? Eu separei aqui o que eu acredito que seja a melhor para essa rodada na Série B, o jogo do Vitória, Bragantino, do Paraná e o Oeste. Do Vitória e Bragantino porque está dando uma média bem alta aqui, bem acima da média do campeonato. Então acho que é uma partida para ser over mesmo, para a gente ter mais de 9 escanteios. Né? E o Vitória cede bastante escanteios, 7, mas também faz uma média legal, faz 6 escanteios. E o Bragantino está aqui dentro de uma média razoável, né? De 5 e 5,50. Então acredito aí nesse jogo, acredito que seja para mais de 9 escanteios. E o segundo jogo que eu separei, aqui Paraná e Oeste. Esse jogo também está com uma média bem alta aqui, uma probabilidade de 11,92. Então acredito que dá para apostar tranquilamente aí no mais de 9 escanteios, né? O Oeste tem uma média alta, bem alta, jogando fora de casa, 13,33. E o Paraná tem uma média aí perto da média do geral do campeonato, então é bem interessante. E o Paraná faz muito escanteio jogando em casa, faz 8 escanteios. O Oeste cede bastante também, e também faz bastante, faz 7. Então apesar do Paraná aqui ceder pouco, tem essa média alta do Oeste aqui que deve dar uma mudada nisso daqui, né? O Paraná cedeu apenas 1 escanteio no segundo jogo, cedeu 4 no primeiro. Então nesse segundo jogo aqui que ele cedeu pouco escanteio, então acho que não vai interferir muito não. E também tem essa probabilidade aí do Oeste fazer 5 escanteios primeiro, que já fez
nos dois jogos em casa fez o Race 5, porque ele cede pouco e o Oeste cede bastante escanteios, mas aí vocês têm que dar uma olhada se vale a pena mesmo, como é que vai estar o jogo, porque o Oeste também faz bastante fora de casa. Vamos só dar uma olhada na tabela, como que tá para esse jogo. É um jogo aqui, ó, vai ser Paraná e Oeste. Os dois estão empatados em pontos aqui, 6-6, então é um jogo que vale muito para esses dois times. É um jogo que a gente fala que vale 6 pontos, né? Então acredito num jogo bem movimentado mesmo, os dois querendo ganhar. Os dois devem atacar bastante, então tendência de a gente ter bastante escanteio para esse jogo mesmo. Então, galera, mais uma vez reforçando, se você gostou aí do vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal também para estar recebendo aí os nossos próximos vídeos, compartilhar com a gente aí seu palpite, para a gente possa analisar junto aí as rodadas, possa estar se ajudando. Isso aí, galera, até a próxima rodada, boas apostas e bons lucros. Valeu!